O apóstolo Paulo disse: se Cristo não tivesse ressuscitado, vazia seria a nossa fé. Portanto, poderíamos comer e beber, viver de qualquer jeito, pois depois morreríamos e tudo se acabaria. Mas o Senhor ressuscitou, e porque ressurgiu, dá sentido à nossa existência, dá sentido às nossas ações e dá sentido ao nosso morrer. Porque a morte sem a sua morte seria aniquilamento total, destruição total, seria um abismo sem esperança. Mas porque Ele ressuscitou, Ele ressignificou a nossa morte. O nosso morrer, o morrer cristão, nada mais é que quando esse corpo físico for desfeito, o Senhor, na sua glória, no seu corpo ressuscitado, Ele que é o primeiro entre nós, ao assumir a nossa natureza humana e ressurgir dos mortos, nos dá a certeza de que esse é o nosso destino, de que esse é o nosso futuro, e a única predestinação, a única predestinação que existe é sermos filhos no Filho. E se o Filho está junto do Pai, então nele, por Ele e com Ele, também todos nós, um dia nos encontraremos com o Pai. Mas eu imagino, meus queridos irmãos e irmãs, mesmo hoje, passados mais de 2000 anos, tendo toda a experiência de fé dos séculos, olhando o acontecimento da morte e da ressurreição do Senhor do alto de mais de 2000 anos, mesmo assim, ainda nós que cremos, ainda trememos diante da morte, ainda nos angustiamos diante do morrer humano. Mas o mais belo, meus queridos irmãos e irmãs, é que pela fé o Senhor nos dá a graça de nunca perdermos a esperança. Um cristão jamais se desespera, porque o desespero é um pecado contra o Espírito de Deus. O cristão e a cristã é o homem e a mulher da esperança, e devemos esperar contra toda esperança. Mesmo hoje, passados mais de 2000 anos, que o sacrifício do Senhor se consumou, quantos vivem como se Deus não existisse? Quantos passaram esses dias da Semana Santa como outro qualquer, na bebida, na farra, nas suas festas, e nem sequer lembrou do Senhor? Quantos, meus queridos irmãos e irmãs, olham para nós e nos consideram tolos? Tolos. Estamos perdendo tempo. Eu gostaria de trazer à nossa memória um autor chamado Chesterton. E ele diz assim: os sábios deste mundo, os doutos deste mundo, olhando para nós, meneiam a cabeça e dizem: insensatos, tolinhos. Porque eles, em contrapartida, na sua sabedoria humana, querem explicar tudo, medir tudo, mensurar tudo num laboratório para poder dizer: isso existe. Enquanto que nós, pela fé, somos tolos, porque antecipamos ou acreditamos numa realidade que não pode ser pesada, medida em laboratório. Eles
com sua cabeça tão pequena, usando no máximo 5% da sua cabeça animal, querem explicar todas as coisas. Querem explicar até que Deus não existe. E Chesterton se pergunta: quem seria o mais nécio? Aquele que pela fé sabe que não pode com a sua cabeça pequena explicar todas as coisas, e por isso não tem a pretensão de meter o mundo, Deus e todo criado, na sua cabeça pequena e tentar racionalmente explicar. Ou nós, que não temos essa pretensão, e por isso, ao invés de sermos arrogantes, querendo meter o céu na nossa cabeça, pela fé, a gente ao menos faz um esforço humilde de meter a cabeça no céu, para tentar enxergar para além daquilo que esses pobres olhos podem ver, que a nossa experiência humana pode sentir ou provar. Pois bem, num dia como hoje, há mais de 2000 anos atrás, os apóstolos, os discípulos e discípulas de Jesus estavam em profunda crise. Certamente muitos deles se sentiam derrotados. Muitos deles estavam sem esperança. Ouviram a palavra do Senhor. Por 3 vezes o Senhor lhes disse que o Filho do Homem seria entregue aos seus inimigos, seria escarnecido, seria crucificado e no 3º dia ressuscitaria. Mesmo assim, quando Jesus morre sobre a cruz, o que eles fazem? Fogem. Se trancam no local onde foi celebrada a última ceia, com medo que aconteça a eles o que aconteceu a Jesus. O que fizeram eles? Fugiram, se trancaram, se fecharam na sua agonia, no seu medo e até na sua falta de fé. Por isso, eles voltam à sua antiga tradição. Ao invés de escutar a palavra do Senhor, vão vivenciar o Shabat. Cristo morreu, já foi sepultado, não nos resta mais senão voltar à velha fé, o Shabat. Por isso é que o Senhor foi sepultado às pressas, sem o devido cuidado, porque já era quase o pôr do sol da sexta-feira, e com o pôr do sol da sexta-feira já se celebrava a Páscoa judaica. E o contato com os mortos e o contato com o sangue os tornava impuros para celebrar a Páscoa. Por isso Nicodemo, José de Arimateia, os amigos próximos de Jesus, pedem para tirar rápido Jesus da cruz e colocá-lo rapidamente num túmulo, sem os devidos cuidados, antes do pôr do sol, porque senão eles não podiam celebrar a Páscoa judaica. Quando ali diante deles estava o Cordeiro de Deus, sacrificado por nós, cujo sangue já tinha nos lavado e nos purificado, cuja carne ele nos deu na quinta-feira santa, tomai e comei, cujo sangue nos ofereceu, tomai e bebei. Mas eles ainda estão na velha aliança. Por isso, começa o Evangelho de hoje dizendo, no primeiro dia da semana, ou seja, depois que passou o Shabat, depois que passou o sábado, depois que passou a velha tradição, é que eles vão ao túmulo de Jesus. E aqui para nós, meus irmãos e irmãs, quem vai ao túmulo não vai fazer outra coisa senão encontrar um cadáver. Quem vai ao túmulo não vai fazer outra coisa senão chorar um morto, como nós fazemos todo dia 2 de novembro. Quem vai visitar o túmulo, na sua cabeça, tudo acabou.
tudo terminou, o corpo ali foi depositado, ali é só o lugar dos mortos. Assim pensava Maria Madalena, as outras mulheres e os apóstolos, mesmo depois de todo o ensinamento de Jesus, mesmo depois. E vão às pressas, ainda está começando a raiar o primeiro fiozinho de sol do primeiro dia da semana, quando essas mulheres chegam até o local onde Jesus fora sepultado, e assustadas, apavoradas, percebem que a grande pedra, que precisava pelo menos 5 a 6 homens para removê-la, tinha sido removida. Elas deveriam ter ficado felizes, alegres, radiantes. Olha, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Ele não está mais aqui, ressuscitou. Não. Tiraram o corpo do nosso Senhor e não sabemos para onde levaram o corpo de nosso Senhor. Estão preocupados com o cadáver. Acreditam que aquela morte de Jesus foi definitiva. Ainda não têm fé na ressurreição. Por isso elas vão aos apóstolos. Vão para quê? Para contar que Jesus ressuscitou? Não, para contar que roubaram o corpo de Jesus. Tiraram o corpo, não sabemos onde botou, onde levaram. E os 2 apóstolos saem correndo, Pedro e o anônimo. Aqui o evangelista diz, o discípulo amado. E por que ele não se autonomeia? Porque ele não diz quem é o sujeito da ação? Porque ele apenas diz o adjetivo, o discípulo amado. Saem os 2 juntos. E saem para quê? Para se certificar de que aquilo que as mulheres estão dizendo é verdade ou mentira. Porque naquela época não se dava muito crédito à palavra de uma mulher. Só Jesus fez das mulheres suas discípulas, nenhum outro rabino, porque não acreditava nas mulheres. Só para vocês terem uma ideia, o grande Gamaliel, o grande formador de Paulo, o grande chefe de todos os rabinos daquela época, dizia, textualmente está nos seus escritos, é preferível queimar a Torá, queimar a lei, queimar a palavra de Deus, do que colocá-la na mão de uma mulher. Eu acho que ele nasceu sem mãe. Pois bem, Jesus, ao contrário da mentalidade daquela época, não só arrebanhou discípulos, mas fez das mulheres discípulas. Pois bem, Pedro e João chegam já próximos do túmulo. João corre mais rápido, é mais novo, era adolescente, era o mais novinho do grupo dos apóstolos. Pedro chega por último. João chega primeiro, mas não entra, fica do lado de fora, deixa que Pedro entre por primeiro. Pedro entrou e viu. E o que Pedro viu? O sudário e o pano que cobria o rosto de Jesus, colocado à parte, a pedra vazia, e não achou o corpo. Eu fico imaginando, meus queridos irmãos e irmãs, o turbilhão de coisas na cabeça de Pedro naquela hora. O remorso de ter sido escolhido como chefe dos apóstolos e de ter negado Jesus. A tristeza de não ter sido modelo, de não ter sido testemunha, de não ter sido fiel. E mesmo naquela hora, Pedro ainda acredita que alguém tirou o corpo de Jesus. João entra. João viu. E o que João viu? O mesmo que Pedro viu. O túmulo vazio. Mas diz
o Evangelho. Ele entrou, viu e acreditou. E por que ele acreditou? Porque ele sempre se fez o discípulo amado. Quem ama, acredita, mesmo contra toda esperança. Quem ama, espera sempre, mesmo contra toda esperança. Por isso, ele não se autonomeia. Ele apenas diz o adjetivo, o discípulo amado, para que todos os homens e mulheres de todos os tempos, para que creiam na ressurreição do Senhor, sejam também discípulos e discípulas amados, que amam a Deus e que se deixam amar por Deus. E se você ama a Deus e se deixa amar por Deus, você crê, você tem fé, você confia, você dá o salto no escuro. E eis, meus queridos irmãos e irmãs, que esse foi o primeiro dia da semana, tão importante, que marcou tão profundamente a vida de todos os cristãos de todos os tempos, que aquele primeiro dia da semana nós demos o título de Dia Dominus, domingo, o dia do Senhor. Por isso nós cristãos não guardamos o Shabat. O Shabat ficou na velha lei, ficou no Antigo Testamento. O Senhor ressurgiu no primeiro dia da semana, assim como lá nas origens, quando Deus cria o mundo, no primeiro dia da criação, Deus diz: faça-nos a luz. Jesus, na sua ressurreição, é a luz que vence a morte, é a luz que vence as trevas. E ao sair da escuridão e vir a luz, o Senhor inaugura para nós um novo mundo, um novo tempo, uma nova sociedade, iluminados por Ele, ressuscitados e começando uma nova história da criação. Por isso, o nosso calendário começa com o Senhor. Começa no primeiro dia da semana, começa na ressurreição, começa na criação. Hoje, o mundo inteiro se reúne, o mundo cristão, coincidentemente também o mundo judaico, porque a Páscoa judaica coincidiu também esse ano com a Páscoa cristã. O mundo se reúne para cantar a alegria desse dia que o Senhor fez para nós. Por isso, alegremo-nos e exultemos. A ressurreição do Senhor, a aparição aos apóstolos, marcou tão profundamente a vida dos apóstolos, que eles venceram seu medo, venceram sua desesperança, venceram suas fraquezas, saíram intrépidos pelo mundo, anunciando a boa nova do reino, a tal ponto que deram a vida por causa dessa fé, morreram por causa dessa fé, foram esfolados vivos, passados a espada, degolados, crucificados de cabeça para baixo, mas deram a vida por causa da fé no ressuscitado. É por isso que caiu o Império Romano, o Império Bizantino, os povos helênicos, as pretensões de Napoleão e Hitler, e todos os grandes deste mundo cairão. Mas passado mais de 2000 anos, estamos aqui reunidos na mesma fé, no mesmo Senhor, na mesma alegria e na mesma certeza. O mundo passará, mas a minha palavra não passará. Por isso, permaneçamos firmes na fé, para que o Senhor, na sua alegria, um dia nos receba ao fecharmos os olhos para esse mundo,
vinde benditos do meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.